Hoje à noite, nesta ocasião especial, eu quero pensar com vocês sobre as medidas de uma igreja saudável. Quais são as medidas de uma igreja saudável? E nós poderíamos também pensar sobre quais são as medidas de uma pessoa saudável, de uma vida saudável. Nós estamos em festa. Ontem, dia 16 de junho, a Segunda Igreja Batista em Goiânia completou 72 anos. Nós fomos organizados em igreja no ano de 1944. O ano de 1944 não foi um ano de paz. O mundo em que a Segunda Igreja nasceu estava em guerra, em plena Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e ela terminou em 1945. Eu fiz uma busca na internet tentando encontrar algumas manchetes de jornais do domingo 18 de junho de 1944. O único jornal que eu consegui encontrar foi Folha da Manhã de São Paulo, e a manchete dizia assim: avançam os aliados para o interior da Normandia. O mundo estava em guerra. 10 meses mais tarde terminaria a Segunda Guerra Mundial. 10 meses a contar do dia em que nós nos organizamos em igreja. No dia 30 de abril de 1945, o Reichstag é o prédio do parlamento alemão em Berlim, ele foi capturado pelas tropas russas. Nós fomos organizados em 18 de junho de 44. No mês seguinte ao ano ou ao mês da organização da igreja, em julho de 44, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. Nós levamos 25.334 soldados para se somarem às tropas aliadas. O nosso exército era conhecido como Força Expedicionária Brasileira, FEB. E as nossas forças expedicionárias, elas cumpriram as suas principais missões que foram atribuídas ao nosso exército pelo comando aliado. Os países aliados contra o Hitler e a Alemanha nazista. Só que o fato de termos cumprido nossas missões não foi algo que aconteceu com folga. Nossos soldados, eles não avançaram com folga. Houve problemas na preparação e no envio dos nossos homens. Já na Itália, onde nossas tropas reuniram em primeiro lugar num acampamento, e num curto período de tempo, nossas tropas na Itália foram treinadas e foram equipadas pelo exército americano. Sobreviveu e deu entrevista contando o que aconteceu. Um homem natural de Campinas, no estado de São Paulo, o nome dele é Ferdinando Palermo. Em 2006, ele deu uma entrevista no mês de setembro à revista Aventuras na História. Ele contava 85 anos, não sei se ele ainda é vivo, mas ele contava 85 anos de idade na data da entrevista, e ele narrou o fato embaraçoso que envolveu nossas tropas, e eu quero que você ouça. Abre aspas: o treinamento que tivemos no Brasil, antes de irmos para a guerra, de nada nos serviu lá na guerra. O armamento que tínhamos era antiquado, a alimentação era péssima, as questões de saúde eram complicadas. Quando chegamos em nosso acampamento inicial na Itália, ouça bem, a primeira coisa que os americanos fizeram foi uma inspeção de saúde. De cara, saíram 6 caminhões cheios de soldados para tomar penicilina no hospital. 6 caminhões dos nossos homens, carregados dos nossos homens, para tomar penicilina no hospital. Por quê? Eles estavam com gonorreia. Havia também muita gente com problemas de dentição.
E soldados que, antes de ingressarem no exército, pasmem, jamais tinham calçado um sapato na vida. Fecha aspas. Lamentável, mas a verdade é que o Brasil foi para a guerra sem o mínimo de preparo necessário. Irmãos, e se não fosse a misericórdia de Deus, poderia ter sido muito maior o número de baixas. Dos brasileiros que foram, morreram 450 soldados na guerra. 13 oficiais, 8 pilotos. O total de feridos entre os nossos foi de mais de 12 mil combatentes. O ano em que nasceu a Segunda Igreja Batista em Goiânia não foi um ano de paz. Estávamos em guerra. 72 anos se passaram, e eis que aqui estamos, e o mundo continua em guerra. Só que a nossa luta, diz o apóstolo Paulo, não é contra seres humanos. Nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, conforme está registrado em Efésios 6, verso 12. Queridos, e diferentemente do ocorrido com o exército brasileiro na frente de batalha, a segunda igreja precisa estar bem preparada para o combate. A gente precisa de treinamento, a gente precisa de armas, a gente precisa se vestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de termos feito tudo. Efésios 6,13 diz assim. Afinal, meus irmãos, na luta contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, ou seja, na batalha contra o pecado, Hebreus capítulo 12, verso 4 diz que nós somos chamados a resistir até o ponto de derramar o próprio sangue. Irmãos, essa mentalidade, a mentalidade de que nós estamos em guerra, a mentalidade de que nós precisamos estar preparados, não pode ser abandonada por nós, membros da segunda igreja, sob pena de sermos humilhados e destruídos no campo de batalha, irmãos. Sim, hoje é um dia de festa, nós estamos em festa desde ontem, mas nossas celebrações não podem fazer com que baixemos a guarda. Frente ao combate que é a vida cristã é um combate, diz Paulo em 2 Timóteo 4,7. Prestes a morrer, a morte se aproximava, e quando ele resume a vida dele como um combate que ele havia combatido. Então, frente ao combate que é a vida cristã, nós temos que nos manter alertas, mas não somente alertas, nós temos que nos manter saudáveis. Cristãos vitoriosos, ouça o que eu vou te dizer, meu irmão, meu amigo, cristãos vitoriosos são cristãos saudáveis. Igrejas que vencem são igrejas saudáveis. Sem saúde, a tropa perece e a guerra é perdida. Irmãos, não foi por capricho que, ao chegarem no acampamento na Itália, os soldados brasileiros rapidamente passaram por uma inspeção de saúde. Não foi por capricho que os americanos rapidamente inspecionaram um por um. Não foi por capricho que, ao identificarem os doentes, imediatamente eles aplicaram neles penicilina. Crentes e igrejas na frente de batalha, crentes e igrejas na frente de batalha se tornam peso para o exército do Senhor em marcha se estiverem doentes. Cristãos doentes, que não buscam se curar, se tornam peso para o exército. Quando o número de combatentes, irmãos, é menor que o número de médicos e de enfermeiros na linha de frente, cuidando dos enfermos, cuidando dos feridos, sabe o que acontece? Quando o número de combatentes é menor do que aqueles que estão cuidando de doentes e feridos, o que acontece é que as conquistas se emperram.
a gente fica vulnerável, o inimigo prospera. O que temos visto acontecer em igrejas, em famílias inteiras, é o fato de que as pessoas estão adoecidas, adoecendo, não se dão conta disso, não buscam cura, e estão perdendo terreno, estão perdendo a guerra. Nós estamos em guerra, e nós precisamos ser saudáveis, irmãos. Agora a pergunta é a seguinte: é possível medir a saúde espiritual de uma pessoa? É possível medir a saúde espiritual de uma igreja? Como é que se afere a saúde espiritual de uma pessoa ou de uma igreja? Por exemplo, pressão arterial normal é 12/8. A medida ideal para a circunferência abdominal dos homens é de 94 centímetros, máximo. E das mulheres, de até 80. O nível de colesterol total desejável no sangue deve ser inferior a 200 mg/dl. O índice de massa corporal, o IMC, considerado normal para homens, está entre 20,7 e 26,4. E para mulheres, entre 19,1 e 25,8. Ou seja, é possível medir a saúde de uma pessoa. Mas é possível medir a saúde espiritual de uma pessoa, a saúde da alma. Quais são as medidas de saúde de uma igreja, irmãos? Quais são as medidas de saúde de uma vida, de um indivíduo? Quero chamar sua atenção para 1 Coríntios 13. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13, no verso 13. E nós vamos encontrar nesse versículo as medidas de uma igreja saudável. As medidas de uma igreja saudável. 1 Coríntios 13, versículo 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Você observou que fé, esperança e amor, que aqui Paulo destaca, formam uma trilogia, é a trilogia divina. Essa trilogia divina compõe as medidas de saúde espiritual de um indivíduo ou de uma igreja. Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente descobre que essas medidas saltam das páginas do Novo Testamento. Elas formam uma perspectiva abrangente para avaliar a saúde da vida cristã, tanto do indivíduo quanto da igreja. Um estudioso do Novo Testamento, comentando a carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: estas palavras, fé, esperança e amor, abrangem toda a existência cristã, à medida que os crentes vivem a vida do Espírito na presente época, esperando o fim. Fé, esperança e amor abrangem toda a existência cristã. Outro estudioso das cartas de Paulo referiu-se à fé, esperança e amor como os elementos centrais, essenciais, infalíveis do cristianismo. Fé, esperança e amor são os elementos centrais, essenciais e infalíveis do cristianismo. Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 4, verso 13, ele definiu saúde espiritual, dizendo que nós devemos atingir a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, na cabeça de Paulo existe uma medida ideal, a medida da plenitude de Cristo. É isso, nada mais, nada menos que se espera de um indivíduo que se diz cristão e de uma igreja que professa o nome de Cristo. Mas se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar: Paulo, seja mais específico e nos dê essas medidas da plenitude de Cristo, quais são elas? É possível, Paulo nos diria: as medidas
que definem a medida da plenitude de Cristo é a fé, a esperança e o amor no indivíduo. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 1, versos 2 e 3, Paulo diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. E aqui agora Paulo vai mostrar a trilogia: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dando graças a Deus porque a igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha a medida da plenitude de Cristo, porque aquela igreja tinha fé, amor e esperança. Aí ele escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do verso 3, e ele diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Veja que essas medidas de saúde devem crescer, como estava acontecendo com os Tessalonicenses. Entre a primeira e a segunda carta, Paulo recebeu notícias de que a fé daqueles irmãos estava crescendo, e também aumentando o amor de todos vocês uns pelos outros. Fé, amor, e agora o verso 4: por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de nosso Deus, pela perseverança que é fruto da esperança, demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Veja que Paulo diz que a igreja de Tessalônica era digna de louvor porque era uma igreja saudável. Era uma igreja saudável porque tinha a medida da plenitude de Cristo. Essa medida da plenitude de Cristo era visível através da fé, da esperança e do amor que crescia. Note que os pronomes que Paulo usa em Tessalonicenses estão no plural, ou seja, a igreja como um todo. A igreja era conhecida, os crentes, a comunidade era conhecida como uma comunidade de fé, de esperança e de amor. Medidas que cresciam, fé que fazia aquele povo trabalhar, conforme diz 1 Tessalonicenses 1,4. Amor que produzia esforço nos irmãos, esperança que produzia perseverança na tribulação. Mas se você acha que Paulo só falou disso aos Tessalonicenses, abra agora em Colossenses 1 e veja comigo. Colossenses 1, a partir do verso 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, Colossenses, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Oh, meus irmãos, Colossenses era um grupo de crentes saudáveis. Existia neles, e Paulo ouvia falar sobre a fé deles, a esperança deles, o amor deles. Tessalonicenses, Colossenses. Agora abre em Efésios 1, no versículo 15. Efésios 1,15, Paulo diz assim: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos. Agora o verso 18: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Irmãos, fé, esperança e amor são as medidas de saúde da alma de um crente e de uma igreja.
Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele não foi tão direto quanto a trilogia, da forma como ele foi escrevendo aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Efésios. Mas se você ler Romanos 5, de 1 a 5, você vai ver nas entrelinhas, indiretamente, Paulo destacando que a forma de se crescer na vida cristã é crescer em fé, esperança e amor. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versos 5 e 6, Paulo fala da fé, da esperança e do amor. Irmãos, parece até que Pedro compreendeu essas medidas, porque em 2 de Pedro 1, de 5 a 11, parece que Pedro via a fé, a esperança e o amor como medidas de saúde. Agora observe o seguinte: quando Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo não elogiou a igreja aos Coríntios, ou de Corinto. O que Paulo fez foi informar aos crentes de Corinto que lhes faltava saúde. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta onde Paulo está dizendo: vocês são um bando de crentes doentes. Falta saúde a vocês. E falta saúde a vocês, sabe por que eu digo que falta saúde a vocês? Porque falta a vocês, como ele escreveu em 1 Coríntios 13, 13, falta a vocês fé, falta a vocês esperança, e falta a vocês amor. Os coríntios eram daquela forma doentes, justamente por lhes faltar as medidas de saúde. Sabe o que acontece quando falta fé, esperança e amor numa igreja? Quando falta fé, esperança e amor num indivíduo. Paulo nos revela isso quando ele escreve em 1 Coríntios 13. Em 1 Coríntios 13, abra agora a sua Bíblia lá, você vai observar comigo que quando Paulo destaca e quando Paulo define o amor, Paulo faz isso de uma forma a pontuar tudo o que os coríntios não eram. Se você fizer um estudo minucioso de 1 Coríntios 13, você vai ver Paulo definindo o amor. Mas sabe como é que Paulo define o amor? Paulo define o amor mostrando o que faltava nos coríntios. Faltava-lhes fé, faltava-lhes esperança, e portanto eles não amavam. 1 Coríntios 13, 1, Paulo diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha habilidade de comunicação, ainda que eu consiga falar de forma a edificar, se não tiver amor, eu vou ser como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Sabe aquele sino que faz blém, 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 blém na sua cabeça? Aquilo cansa. Paulo está dizendo: você pode até falar bem, mas se você não ama, você só faz blém, blém, blém. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Uma igreja que tem doutrina, uma igreja que tem teologia, mas que não ama seus irmãos, é nada para Deus, diz Paulo. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Aí Paulo diz: sabe o que é o amor? O amor é você ser paciente com a pessoa que ainda está engatinhando na fé. O amor é ser bondoso com o outro. O amor não inveja. O amor não se vangloria dos dons que tem. O amor não se orgulha. O amor não maltrata. O amor não procura seus interesses. Não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê,
crê, tudo espera, tudo suporta. Gente, Paulo está descrevendo a igreja de Corinto. Eles eram doentes. Doentes porque não amavam. Doentes porque não sofriam pelo outro. Doentes porque não criam uns nos outros. Doentes porque não esperavam o fruto de crescimento na vida do outro. Doentes porque não suportavam uns aos outros. Eles eram doentes porque eram impacientes, não eram bondosos, invejavam, se vangloriavam, se orgulhavam do que tinham e da capacidade que tinham. Paulo diz: olha, essa é uma igreja que faz, mas é uma igreja doente. Quantos crentes são assim? Quantos crentes orgulhosos, que se vangloriam, impacientes, que maltratam os outros, que buscam servir por interesse, iram-se com facilidade, guardam rancor uns dos outros, guardam rancor, resmungam. Paulo está dizendo: olha, sabe o que acontece? Vocês se ostentam dos meios, vocês se ostentam dos dons que Deus deu para vocês aperfeiçoarem os santos. Só que vocês não se preocupam com os fins. Vocês não amam e não servem aqueles que vão desfrutar do descanso eterno em Cristo. Paulo diz que quando um indivíduo ou uma igreja ostenta os meios e não se preocupa com os fins, olha o que ele diz no verso 8: o amor nunca perece, nunca acaba, mas as profecias vão desaparecer, aquilo do que vocês se orgulham vai sumir, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, e o perfeito é Cristo, o imperfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Ou seja, os dons que o homem hoje imperfeito precisa. Nós hoje imperfeitos que somos, precisamos dos dons para nos edificarmos, preparando-nos para a vinda do que é perfeito, e o que é perfeito é Cristo. E aí Paulo diz: sabe o que acontece com essa igreja? Com esse indivíduo doente? Paulo descreve o estado da falta de fé, esperança e amor. Irmãos, e eu cataloguei o estado da falta de fé, esperança e amor que Paulo descreve a partir do verso 11, num conjunto de 3 doenças espirituais. A falta de fé, esperança e amor se traduz em 3 doenças espirituais. Permitam-me os neologismos. Em primeiro lugar, Paulo fala da hipotrofia espiritual, ou seja, a falta de crescimento. Hipotrofia, não cresce. Olha o verso 11: quando eu era menino, eu falava como menino. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: vocês são igual crianças. E o que é falar como menino? Você já conversou com uma criança? Às vezes ela fala enrolada. Você quer ganhar a atenção de uma criança, você tem que falar com aquela criança aquilo que interessa a ela. Você perde a atenção da criança se você não falar com ela o que é interessante a ela. Geralmente crianças gostam de amenidades, futilidades, trivialidades, banalidades. E Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino. Vocês ainda são meninos. Tem muito crente assim, irmãos, que fala enrolado, que só fala o que interessa, amenidades, futilidades. Paulo diz ainda: eu pensava como menino. O que significa pensar como menino? Significa pensar a partir da própria experiência. Uma criança, especialmente na primeira idade, ela só consegue entender o mundo a partir da experiência dela. Paulo está dizendo: eu pensava como menino, eu era imaturo, eu era limitado. Paulo está falando de hipotrofia espiritual, de crentes que não crescem, que falam como menino, que pensam como menino, que raciocinam como menino.
Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Pode ser o seu caso hoje à noite. Falta a você fé, falta a você esperança, falta a você amor. E quando lhe faltam essas medidas, você sofre de hipotrofia espiritual. Você é uma criança. Fala como criança. Às vezes fala enrolado, não consegue se expressar, ninguém entende o que você quer dizer. As pessoas... Você já lidou com gente que você tem que adivinhar o que elas estão pensando, não sabe nem dizer. Parece... amenidades, futilidades. Irmãos, existem igrejas assim aos montes por aí. Existem crentes assim aos montes. Mas a segunda categoria de doença é a miopia espiritual. Não enxerga adequadamente. Olha o verso 12, 1 Coríntios 13, 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Naquele tempo os espelhos eram metal polido. Já viu o fundo de uma panela bem areada, que às vezes quase que você vê sua imagem? Era mais ou menos isso. Era algo distorcido. Mas então veremos face a face. Paulo está dizendo, olha, vocês hoje enxergam assim, eu também às vezes, se eu não me cuidar. Somos míopes, e temos de reconhecer isso. Erramos. Quando nos falta fé, esperança e amor, é pior ainda a miopia espiritual. A gente não enxerga adequadamente. Então, além da hipotrofia, além da miopia, no verso 12 a gente encontra a microcefalia espiritual. E aqui eu falo no sentido de que eles tinham um sério déficit de espiritualidade. Olha o que diz o verso 12, na segunda parte dele. Agora conheço em parte. Nós somos assim. O problema não é conhecer em parte, o problema é achar que conhece o todo. E Paulo está dizendo, vocês acham que conhece tudo. Não. Nós conhecemos em parte. Nós só vamos conhecer plenamente quando Cristo vier, da forma como sou plenamente conhecido por Ele. Irmãos, as medidas de um indivíduo ou de uma igreja saudável são fé, esperança e amor. Sem fé, sem esperança e sem amor, a gente para de crescer, a gente fica cego e cria um déficit de espiritualidade que é letal, que é mortal. Agora, o que significa na prática essas medidas de fé, esperança e amor? Como é que a gente pode obter essas medidas? A medida da fé. Em primeiro lugar, o que é a medida da fé? A fé se agarra à palavra de Deus. A fé se agarra à palavra de Deus e na palavra de Deus confia para agir. Irmãos, fé aqui não é no sentido de você botar uma coisa na sua cabeça e dizer, agora eu vou atrás disso, e eu tenho fé nisso. Não, fé é você discernir pelas escrituras a vontade de Deus, e aí você se agarra a isso, e aí você age para viver assim. Quer uma prova disso? Abre em Hebreus 11. Hebreus 11, a partir do verso 1, o autor de Hebreus diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Agora, parece ser muito vago isso. Certeza do que eu espero, prova das coisas que eu não vejo. Graças a Deus que o autor de Hebreus, no verso 3, nos explicou melhor. Olha o que ele diz. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível.
E aí, a partir do verso 4, Hebreus 11 vai nos falar de um monte de homens de fé que agiram pela fé, heróis da fé, mas que foram heróis e agiram não pelo que deu na cabeça deles, mas pelo que a palavra de Deus revelou a eles. Por isso que o versículo 3 diz... Você nunca parou para pensar por que está o verso 3 no capítulo da galeria dos heróis da fé? Durante muito tempo eu debati com isso. Espera aí, capítulo 11 é para falar dos heróis da fé. Por que no verso 3 está dizendo que a gente tem que pela fé entender que o universo foi formado pela palavra de Deus? Simples. Porque tudo que os homens de fé fizeram foi se agarrar com fé à palavra de Deus que a eles foi revelada. João Calvino, ele diz que fé é aquele conhecimento de Deus e da vontade divina que nós obtemos através da palavra ou do ministério da pregação da palavra. Fé nasce do que ouvimos da palavra, fé nasce do que lemos na palavra. Igrejas sem fé são igrejas sem palavra. Igrejas sem palavra perdem fé, adoecem. Fé não é pensamento positivo, fé não é você visualizar algo que você queira, fé é você compreender o texto bíblico, agarrar-se a isso e dizer: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E aí você pode ler Hebreus 11, de 32 a 39, e você vai ver o autor dizendo que pela fé aqueles homens e mulheres conquistaram reinos. Por causa da fé deles, diz o verso 38 em Hebreus 11, o mundo não era digno deles. Verso 39 diz que todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. Irmãos, uma igreja de fé, um crente de fé, é aquele que se agarra à palavra de Deus e confia nela para agir. A medida da fé é a medida da palavra de Deus. Em segundo lugar, a medida da esperança. O que é esperança? A fé se agarra à palavra da Bíblia e confia nessa palavra para agir. A esperança se firma na felicidade futura, aguardando o cumprimento. Olha o que diz Hebreus 12: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Foi a esperança que ele tinha naquilo que ele realizaria com sua morte e ressurreição que fez Jesus perseverar em fé. Irmãos, João Calvino, de novo, ele é belíssimo quando descreve a esperança. Ele diz assim: a esperança nada mais é, ouça, isso para mim foi revelador, a esperança nada mais é do que perseverança na fé. Quando a gente crê na palavra de Deus, a esperança nos fará perseverar até o cumprimento da palavra de Deus. Portanto, diz Calvino, assim como a fé é a mãe da esperança, a esperança é que sustenta a nossa fé, de modo a não desfalecer. Irmãos, fé e esperança são fundamentais para a vida, para qualquer igreja, porque a fé nos faz agir segundo a palavra, e a esperança nos faz perseverar com fé, aguardando o cumprimento da promessa. E a última medida é o amor. Amor hoje em dia é coisa rara. Sim, eu sei que existem variedades de manifestações carnais, mundanas, que as pessoas costumam chamar de amor. Mas o amor bíblico, o amor genuíno é coisa rara, conforme a gente pode constatar lendo 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Sem amor, as vidas e igrejas ficam doentes.
Aí a pergunta que eu quero fazer com você é a seguinte: por que que o amor bíblico se tornou raridade nos nossos dias? Por que, irmãos? A gente ouve as pessoas dizerem na televisão, nos jornais, na internet, nas ruas, as pessoas dizem: olha, como tem faltado amor, as pessoas não amam mais. Você já ouviu isso, você já disse isso. Por que que falta amor? Sabe por quê, irmãos? Porque falta fé. Lucas capítulo 18, verso 7, Jesus diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? À medida em que o fim se aproxima, desaparece a fé. E onde não tem fé, ouça, onde não tem fé, não existe amor. Se você quer restaurar amor no seu casamento, na sua vida, o que você precisa restaurar antes é a fé. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, verso 23, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amor é fruto de fé. Como é que você escolhe um homem para amar, jovem cristã? Escolha um homem de fé. Como é que você escolhe uma mulher para amar, jovem cristão? Escolha uma mulher de fé. Porque é da fé que nasce o amor, e é a fé que sustenta o amor. Do contrário, Paulo não diria amor com fé. Falta amor no mundo porque falta fé. A fé gera a esperança sustenta a fé. Fé e esperança juntas produzem amor. Como é que o amor é fruto da fé? Deixa eu tentar explicar rapidinho. 1 de João 4,18 diz que o amor lança fora o medo. Como é que o amor lança fora o medo? O amor lança fora o medo de servir, de andar a segunda milha, de perdoar, de ser paciente, enfim. O amor lança fora o medo de se relacionar e de praticar o bem sem olhar a quem. O amor lança fora o medo porque o amor é fruto da fé em Deus, da fé no Deus que não desampara aqueles que amam. Amor é fé em ação, amor glorifica a Deus. Então deixe-me colocar tudo o que eu disse numa ilustração. Eu e você, nossa igreja, nós somos a lâmpada. A nossa fé é o soquete. A esperança é a corrente elétrica. O amor é a luz que brilha. Só vai brilhar luz e amor se houver o soquete da fé que nasce da palavra, e se houver a esperança que persevera em crer, e aí a gente vai conseguir amar. Irmãos, 72 anos depois e nós ainda estamos em guerra. Sim, a Segunda Guerra acabou, graças a Deus, mas o combate da fé está em curso para todos nós. E ele continuará em curso até a gente morrer ou até Jesus voltar para buscar a igreja. E no campo de batalha, se tem algo que é fundamental, é a saúde. Da saúde depende o nosso treinamento, da saúde depende condição para manusear o armamento, da saúde depende a nossa disposição para o enfrentamento. E as medidas da nossa saúde são a fé, a esperança e o amor. Irmãos, o meu sonho e a minha oração é que a Segunda Igreja Batista em Goiânia seja sempre um lugar de fé, esperança e amor. Esse é o lema para a nossa igreja. É a partir desse lema que nós devemos construir todos os nossos ministérios, todos os nossos departamentos. Tudo que
somos, tudo que fazemos deve fluir dessa convicção: eu sou parte de uma igreja de fé, de esperança e de amor. A minha igreja promove em mim fé, a minha igreja nutre em mim esperança, a minha igreja é um lugar onde eu posso de lá receber amor e lá também derramar amor. Feche seus olhos, eu quero orar com você agora. Como é que está a sua saúde? Deixa eu te fazer essa pergunta. Saúde da sua alma. Você é uma pessoa de fé. Fé segundo o que diz as Escrituras. Você é uma pessoa de esperança que continua perseverando, crendo naquilo que Deus revelou. Você é uma pessoa de amor. Olha, você só vai conseguir amar no seu casamento, nas suas relações, na sua igreja, aonde você está plantado ou inserido, se você tiver fé em Cristo Jesus. Se você nutrir essa fé pela palavra de Deus, e se essa fé der luz, ou trazer à luz a esperança. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, que cada um de nós, que todos nós aqui hoje à noite, possamos profundamente refletir sobre a nossa saúde espiritual. Que possamos todos ter a medida da fé, a medida da esperança, a medida do amor. Que o mundo nos conheça por ser um povo de fé, de esperança e de amor. Que nunca nos faltem essas medidas. Ó Deus, que nós possamos levar essas medidas para os nossos lares, para os nossos relacionamentos. Ó Deus, que nós possamos sim amar como nos convém. Ó Deus, faça de nós uma igreja assim, opere em nós um milagre. Eu oro, suplico e te agradeço em nome de Jesus. Amém.